Olá, a gente vai começar agora a apresentação do nosso trabalho da disciplina de Inteligência Artificial e Sistemas Inteligentes, ministrada pelo professor Dr. Sandro José Nigo. O nosso trabalho, a gente resolveu fazer a resolução do Sudoku utilizando IA. Então, o nome do nosso projeto é Sudoku Solving. O nosso grupo é formado pelo Charles Jefferson e por mim, o Leandro Teófilo. Bem, começando, vamos ao problema proposto, né? O problema a ser solucionado era a resolução de um Sudoku, né? E as exigências para essa solução era que a gente apresentasse, que a gente recomendasse, né, caso fosse possível, que houvesse a implementação de dois algoritmos. Um algoritmo de busca cega, né? Só lembrando que o algoritmo de busca cega é aquele algoritmo que não tem nenhuma informação adicional sobre os estados, né? A não ser aqueles que foram definidos no problema em si. Né? E também era para propor ou implementar um algoritmo de busca heurística. Né? Lembrando que o algoritmo de busca heurística é aquela estratégia de busca em que utiliza conhecimento de um problema específico, além da definição do problema em si. É o que a gente fala que um algoritmo de busca cega, né, a partir do momento em que você aplica uma função heurística, né, que você adiciona algum tipo de conhecimento, né, de um problema específico, ele se transforma aí num algoritmo de busca heurística. Entendendo um pouquinho, né, sobre o Sudoku, primeiramente, se a gente tiver um Sudoku, né, Sudoku, lembrando, é um jogo japonês, que eu acredito que muita gente, né, já teve o prazer, a oportunidade de jogar, em que ele é formado por um quadrado de n por n, né? O mais comum é de 9 por 9, mas a gente tem de 4 por 4, a gente tem de 16 por 16, né? E assim por diante. Em relação ao Sudoku, quando a gente está falando de um grid, né? Ou seja, de um tabuleiro que está totalmente vazio, Lewis, lá em 2007, né? Ele falou da solução raiz, né? Que é um algoritmo que consegue facilmente preencher todos os campos do grid, né, de maneira automática. Né? Claro que é uma solução factível, uma solução que consegue ser implementada, mas quando a gente está tratando de Sudoku, o que a gente quer, na verdade, é solucionar tabuleiros em que tenham, né, alguns valores previamente preenchidos. Então, esse algoritmo funcional, mas ele trabalha aqui com um grid vazio, que não é o nosso caso. Para o nosso caso, né, a gente tem, né, o estado inicial do nosso problema é justamente um tabuleiro de Sudoku, né, um grid de Sudoku previamente, né, e parcialmente preenchido. Aqui a gente tem um exemplo de um estado inicial, né, de Sudoku. No caso da proposição do problema, a ideia é que a gente leia esse estado inicial a partir de um arquivo de texto. Né? Então a gente tem aqui, por exemplo, um tabuleiro em que a gente tem valores previamente preenchidos, né? E a missão do Sudoku, né, da resolução do problema de Sudoku, é justamente conseguir preencher todos esses espaços vazios, obedecendo às regras do jogo, que são, né, você não pode preencher um número aqui em que ele já esteja aparecendo na linha, na coluna ou nesse quadrado interno. Né? Então, esse é o estado inicial. O estado final é justamente todo o grid preenchido. Né? Então, a gente tinha aquele estado inicial, onde a gente tinha um tabuleiro previamente e parcialmente preenchido, para passar para esse estado final, que é preencher todos os campos disponíveis, seguindo os critérios, né, pré-estabelecidos do game em si. Bem, falando aqui primeiramente do algoritmo de busca cega, né, que a gente recomendou, né? Falando um pouco do trabalho, a gente pesquisou, a gente visitou algumas literaturas, né, que falavam justamente da resolução de Sudoku usando IA, e a gente viu trabalhos mais diversos, né? Trabalho que usavam, né, modelagem de grafos, trabalho que usavam modelagem de programação linear, né? Trabalhos que usavam justamente a parte de programação por restrições,
e a gente chegou a algum consenso. Tá? Então, para o nosso algoritmo de busca cega, a estratégia de busca, né, escolhida foi busca em profundidade. Né? Então, a gente vai trabalhar com busca em profundidade, em que, né, os nós que vão sendo expandidos são justamente os que estão um nível abaixo. Então, você vai sempre, né, navegando os nós na profundidade. Então, você só vai abrir os nós que estão no mesmo nível depois de você navegar até o último nível. O algoritmo, né, sugerido para a busca cega é o algoritmo de backtracking. Né? A gente tem algumas versões, algumas implementações aí diferenciadas do backtracking, mas o backtracking tradicional, né, sem podas, ele implementa justamente a busca em profundidade. E no caso do backtracking, ele tem alguma vantagem que né, ele é um algoritmo que faz uma busca em profundidade, mas ele consegue fazer com que você não precise visitar todas as possibilidades. Né? Então, ele é um algoritmo aí de força bruta que vai visitar as células vazias preenchendo os números quando eles forem válidos. Né? Caso esse algoritmo encontre algum tipo de conformidade, né, o que ele vai fazer? Ele vai descartar, né, os casos testados anteriormente e ele vai voltar um nível. Né? Vai dizer, olha, a gente não consegue nenhuma solução válida a partir daqui, justamente por isso, eu vou descartar essa solução do nível anterior e a gente começa mais uma busca. Né? A gente tem aqui um fluxograma básico do backtracking. Tá? Então, aqui a gente tem um início, onde a gente, né, passa um número a ser testado de 1 a 9. A gente entra, né, na parte de backtrack. Então, aqui é verificado, tá? O campo está vazio, perdão, se o grid é vazio, sim, então a gente começa um N, né, inicializa ele em 1, a gente faz a checagem, né, verifica se é válido, caso seja, então a gente verifica, né, é a última coluna ou linha, caso seja positivo, né, então o preenchimento está completo e a gente para o algoritmo. E aqui a gente tem outras, né, outras possibilidades. Por exemplo, quando não for a última linha, a gente vai voltar uma coluna e uma linha e vai testar. Né? Se essa linha é a primeira, ele termina, né, o preenchimento, vem para cá e aí para. Se não for a primeira, a gente incrementa o N e aí faz mais um teste. O N é maior do que 9, ou seja, ele chegou no último, ele chegou no, né, terminou a profundidade. Caso seja, a solução não foi encontrada e ele vai parar. Né? Caso, né, N não seja maior do que 9, ele volta ao processo de checagem, né, toda essa parte aqui. Voltando um pouquinho lá em cima nas opções, quando ele pergunta, né, se o grid é vazio, se não tiver vazio, então ele verifica, é a última coluna ou linha, caso seja, né, a última coluna ou linha, então ele vai voltar, né? Por isso que é o bom do backtrack, para ele ter um retrocesso. Então ele volta, descarta, né, descarta a solução desse nível e volta para a parte de backtrack. Né? Caso não seja, né, perdão, caso seja a última linha, perdão, não seja a última linha, então a gente está com o grid totalmente preenchido. Aqui uma ilustração de como, né, seria a resolução do problema do Sudoku com backtracking em execução. Né? Então a gente vai vendo que ele vai preenchendo, né, de modo, né, em profundidade, fazendo uma busca em profundidade. Então ele vai fazendo alguns testes, né, alguns testes não foram válidos, o que ele faz? Descarta aquela solução e começa novamente. É por isso que a gente está vendo, né, aqui começa a descer sendo preenchido e ele volta, né, novamente, justamente porque aquela solução não foi válida, ele tem a possibilidade de voltar, descartar aquela solução e começar novamente a partir do nível em que ele nota que estava errado. Aqui a gente falando especificamente do algoritmo de backtrack, a gente tem algumas vantagens, né? Garantia de uma solução, não é um algoritmo complexo, tão complexo para implementação, mas claro, a gente tem algumas desvantagens, né? Tem um tempo de execução relativamente lento, né? Onde estatisticamente aí ele chega a requerer de entre 15 mil e 90 mil ciclos, né? E a gente está falando de ciclo aí, né,
quando ocorre a mudança de ponteiro, quando a gente tem mudanças nas células a serem preenchidas. Agora, falando do algoritmo sugerido para busca heurística, né, a gente vê aqui, estratégia de busca, a gente continua, né, gostando da busca em profundidade, só que agora a gente consegue, né, escolher, né, escolher pelo menor custo, ou seja, nesse caso a gente vai fazer uma pré-análise dos campos não preenchidos, verificar aqueles que têm a menor quantidade de números possíveis a serem preenchidos. Né? Como que a gente consegue isso? Qual o algoritmo sugerido para fazer isso? Né, a gente vai reutilizar o algoritmo de backtracking, né, só que vai aplicar, né, como função heurística esse algoritmo a função do minimum remaining values, ou seja, né, os valores mínimos remanescentes. Então, essa função heurística aqui é que vai fazer com que a gente consiga escolher justamente aqueles campos, né, em que tem uma menor quantidade de soluções possíveis. Né? Eu vou tentar exemplificar um pouco aqui à frente. Né? Aqui a gente tem, né, um exemplo, né? A resolução não ficou muito boa, me perdoe, mas eu vou tentar explicar para vocês. Ok? Vamos lá. Perdão. Então a gente tem aqui, por exemplo, né, tentar dar um zoom aqui para a gente. Então a gente tem esses números aqui, né, que estão maiores, são aqueles que são previamente preenchidos, e as células que têm um conjunto maior de números aqui são justamente as soluções possíveis para cada um desses campos. Né? Então a gente tem aqui, por exemplo, nessa célula aqui a gente pode preenchê-la, né, com 1, com 6, com 7, com 9. Essas são as possíveis soluções. Aqui a gente tem 1, 2, o 6, o 7, o 9 e assim por diante. Né? Então o que o backtracking, né, com a quantidade mínima de valores remanescentes, ou seja, com o nosso algoritmo de busca heurística vai fazer? Ele vai buscar aqueles campos, né, aquelas células em que tem a menor quantidade de elementos possíveis. Né? Aqui ele encontrou essa célula que tem duas possibilidades. A gente tem o 8 e o 9. Então, a partir dessa escolha, né, a gente começa o próximo passo. Então, a gente escolheu esse campo e aí a gente tem dois estados possíveis. Né? A gente tem o estado em que a solução possível é o 8, e a gente tem aquele estado em que a solução escolhida é o 9. Então, a partir do momento que a gente chega nesse nível, ou seja, achou a solução, seja o 8 ou o 9, a gente vai voltar, né, o algoritmo vai ser aplicado novamente para, de novo, procurar a célula que tem a menor quantidade de elementos possíveis. Então, ele faz uma varredura novamente, para descobrir qual ele verifica qual é o que tem a menor quantidade e aí ele começa novamente a busca em profundidade. Então esse algoritmo vai sempre, né, testando aquele campo, né, partindo daquela célula, daquele campo que tem a menor quantidade de valores possíveis. E isso otimiza o algoritmo, né, otimiza a resolução do problema e traz aí um tempo computacional bem menor. A gente lembra que essa solução, né, o algoritmo do backtracking é um algoritmo bastante utilizado já para soluções de jogos aí de lógica, tá, para xadrez, tá, para outros jogos, é facilmente encontrado, e o algoritmo aí de backtracking com esse incremento heurístico também tem algumas implementações. Tá bom? Então é isso. Então a nossa proposta é justamente, né, para o algoritmo de busca cega utilizar busca em profundidade com o algoritmo de backtracking, e quando fala do algoritmo de busca heurística, a gente vai fazer o uso da função, aí, da técnica de mínimos valores remanescentes para otimizar a nossa busca. Então é isso, muitíssimo obrigado, né? Espero que tenham compreendido e até mais.